Graça e paz. O Senhor nos abençoe para mais um dia nós falarmos da palavra dele. Parabéns, aniversariantes. Hoje tem muitos aniversariantes, né? Graças a Deus, e que Deus dê muitos anos de vida e estamos muito felizes por isso. E que Deus te dê muita fé, muita esperança naquilo que você precisa, que você está pedindo em oração, naquilo que você está pedindo e tanto precisa de um milagre. Não se esqueça que Deus é o Deus do milagre, o Deus da cura, o Deus da esperança, o Deus do conforto. No final estaremos orando por você. Amém? Amém. Hoje iremos ler um texto da Bíblia onde o Senhor Deus envia o profeta Elias para a cidade de Sarepta, uma cidade estrangeira, para ser sustentado por uma viúva. É o que a gente vai ler agora, seguindo o Velho Testamento. Lê para mim o primeiro versículo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. 1 Reis 17, 8 ao 10. Amém. O profeta Elias, obedecendo à ordem de Deus, vai para a cidade de Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Mas Deus disse a Elias que já tinha falado para a viúva lhe alimentar. A gente vai ver isso seguindo. No texto não aparece Deus falando à viúva e muito menos ao profeta Elias quem eram eles realmente. Nome ou característica física. O que tinha também tinha um grande problema. A viúva não tinha a menor condição de alimentar a si mesma, a seu filho e muito menos o profeta Elias. Isso aqui são mistérios que a gente fica. Deus fala assim, ó, vai a Sarepta, lá tem uma viúva que eu já falei que ela vai te sustentar. Mas a viúva não sabia quem era o profeta. Nem o profeta sabia quem era. Eles só receberam a notícia, ó, um profeta aí, você tem que alimentá-lo. E a gente vai ver que as coisas vão acontecendo, mas não... Por exemplo, a gente pensa assim, que Deus fala assim, uma pessoa que estiver assim, baixa, alta, que estiver fazendo alguma coisa, a gente vai ver isso muito na Bíblia, né? Mas não fala. Vai para lá que tem uma viúva que eu já falei com ela. Esse é um grande mistério. Perguntamos, por que o Senhor Deus manda o profeta Elias a uma cidade para ser sustentado por uma viúva que não tinha a menor condição de lhe ajudar? Por que Deus manda ele para um lugar assim? E não informou o profeta e nem a viúva quem realmente eram eles. Me pergunta, por que esse mistério todo? Por que não facilitou as coisas, né? A gente vai ver no decorrer da pregação, do sermão, essa resposta de Deus. Fé e obediência para dar e receber. Vou falar junto? Fé e obediência para dar e receber. Diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-se e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida, a uma viúva que dê comida para você. Sarepta fica em Sidom e Tiro, entre Sidom e Tiro. Todas cidades de estrangeiros. Sidom, cidade do pai de Jezabel. Então Sidom, ele fica assim do lado oeste no mapa, bem no cantinho, perto do mar Mediterrâneo, duas cidades juntas, e Sarepta ficava mais perto de Sidom, que era a cidade do pai de Jezabel. A gente vai ver que vai procurar muito Elias, não vão achar porque estava na terra deles. E Tiro, mais para baixo, no mapa, se olhando, era a terra de Jezabel. Então foi para lá que Deus mandou Elias para uma terra estrangeira. Elias foi o primeiro profeta dos gentios, ou dos estrangeiros. Foi o primeiro que foi para uma terra estrangeira. Elias foi primeiro alimentado por um corvo e depois por uma estrangeira. Olha que mistério. Deus manda primeiro um urubu lá, um corvo, dar comida para ele. Agora uma viúva pobre dá alimento para ele. Por que não poderia ser coisas melhores, pessoas dar alimento? Porque Deus escolheu uma situação tão difícil. Lê para mim o segundo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Amém. A CF.
Então Deus escolhe as coisas o quê? Loucas para confundir as sábias, as ignorantes para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Então, Deus, quando quer fazer alguma coisa, ele não vai usar meios naturais, o meio dele. Pode ser que ele use a forte, ou ele use as sábias, mas ele aqui nós vamos ver que encaixa direitinho esse versículo. Deus escolheu para sustentar Elias uma mulher que não tinha a menor condição, e nós vamos ver que é um corvo que dá comida para ele. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegou ao portão da cidade e encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela o chamou e lhe disse, ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Antes dela falar, que a gente vai ver o que ela vai falar, ela diz assim, tão certo como é verdadeiro o Senhor teu Deus. O que é isso? O profeta Elias encontrou a viúva apanhando lenha, pede água e depois pão. A viúva faz referência a Deus de Israel e não aos seus deuses. Ela diz, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus. Ela reconhecia que o Deus de Elias, o Deus de Israel, era o Deus que tinha poder, não o dela. Como o profeta Elias sabia que aquela viúva era escolhida por Deus para lhe sustentar. Lembra na Bíblia onde diz que o que fazemos? Lembra na Bíblia que diz o que mas não o que fazemos. Então a Bíblia não vai relatar, não é? Para nós, às vezes, o que nós devemos fazer, com detalhes. Por exemplo, um anjo, um profeta, uma visão, um sonho, né? Alguma coisa assim, uma visão. Às vezes Deus fala, manda você fazer. Ou por intuição, alguma coisa. Porque nós esperamos para fazer a vontade de Deus que aconteça alguma coisa sobrenatural. Ou que seja bem esclarecido. E às vezes não é bem esclarecido. Não é? Como foi esse caso. Não sabia quem era. A viúva continua. Não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então não tinha nada. A seca não atingiu Tiro e Sidom. Havia água. Por quê? A seca era em Israel. Então, tanto é que quando ele pede água, ela foi buscar água. Em Israel estava difícil buscar água. Mas os cereais vinham de Israel. Então, os cereais que vinham para eles comerem, Tiro e Sidom, aquela região ali, era de Israel. E como Israel estava em seca já um ano, a média de um ano, então o milho, os cereais não estavam chegando em Tiro. Então ela tinha água, mas não tinha trigo. Ela não tinha ou milho, ou sei lá, uma farinha para fazer o pão. Então é isso que a gente vai ter. Então Deus manda o profeta Elias receber a ajuda de uma viúva que não tinha nada. Nem para ele, nem para o seu filho. E ainda estrangeira. Como? O judeu não se dá bem com os estrangeiros, ele não comunica com os estrangeiros. O judeu ortodoxo é assim até hoje. Você falar que é estrangeiro não é judeu, ele te evita. Não é? Eu sei de casos assim que o cara fica irado. Pô, como você me trata assim? Você não é judeu, você... Né? Como? Isso é um mistério de Deus. Seria estranho se Deus mandasse o profeta Elias para uma região sem consequência da seca para ser sustentado. Todo mundo sofrendo, ele na fartura. Somos chamados para recebermos bênçãos e sermos bênçãos. Sermos luz e sal. Mateus 5, 13, 14. Isso é muito bom. Por quê? Se ele foi para um lugar com uma viúva que estava precisando, e ele foi para receber a ajuda de alguém que estava precisando,
E ele vai ser bênção para essa viúva, que nós vamos ver, e essa viúva vai ser bênção para ele. Então Deus me chama para ser bênção, ser sal, temperar. Seria muito bom Deus mandasse para um lugar para uma viúva rica, alguém rico, e todo mundo padecendo, a viúva padecendo, Israel padecendo com a da seca, e ele lá de boa, bebendo uma aguinha gelada, chupando uma uva. Não, Deus não chamou para o conforto. Chamou para nós participarmos das aflições das pessoas. Chamou nós para sermos bênçãos juntos. Sermos bênçãos e abençoarmos. Lê o terceiro versículo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, e ele vos conceda. Amém. João 15:16. Amém. Gente, irmãos, esse versículo, eu gosto mais dos versículos da Bíblia. Eles dão a resposta para tudo. Ó, diz: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Vou fazer tudo que vocês pedirem em oração. Mas tem uma condição. Eu vos nomeei para que deis fruto. Qual a sua capacidade? O que você pode ser útil à igreja de Deus? Use esse dom. Assim era Deus. Qual era a característica, qual era a ação de Elias? Fazer milagre, ele fez. E muitas vezes nós queremos num ambiente em que nós, como fosse Elias, num lugar que tivesse tudo, e você não vai lá sentado. E você pode fazer alguma coisa, alguém que está precisando, como essa viúva, alguém que está padecendo, e nós não vamos. Porque nós queremos o conforto, não queremos ser bênçãos, queremos receber. Ó, que boa a pregação, ó, que bom o louvor, mas você não quer cantar, você não quer ajudar em nada. Nós não fomos chamados para não temperarmos o ambiente, nós somos chamados para temperarmos o ambiente como sal, nós chamamos para ser luz, e luz funciona no escuro. Nós somos chamados, sabe para quê? Para ir nos hospitais, para ir nos asilos, nas cadeias, nas ruas, quem está sofrendo. Nós vamos chamar para isso, não para o conforto, de só progredimos nossa vida profissional, nossa vida financeira, e que o resto se dana. Isso não é evangelho. Você me desculpe. Esse evangelho, pare de sofrer e fica tudo bem se dando todo mundo, isso não está na Bíblia. Leia João 15:16, o Evangelho de João, que você vai ver e medite, por favor. Então Elias disse a ela, quando ela falou: eu não tenho nada, nem para mim, nem para o meu filho, vou comer o último pão, vou morrer, né? Então ele vai dizer o seguinte para ela. Então ele diz para ela, então ela vai dizer para ele: eu não tenho nada, eu não posso te dar nada. Eu tenho um pão para comer só hoje, depois eu vou sentar e vou ver a morte. E ele vai dizer o seguinte, vai dizer para ela o seguinte: Elias disse a ela: não tenha medo. Não tenha medo. Se nós estivermos fazendo alguma coisa que é da vontade de Deus, não tenha medo. Mesmo que não tenha explicação. Não tenha medo. Jairo, o príncipe da sinagoga, lembra? Que tinha uma filha que estava doente? E ele recebeu a notícia que a filha estava morta. Teve um punhado de imprevisto, que ele não conseguiu Jesus chegar a tempo. E ele falou assim: não incomoda o mestre, deixa, as coisas não tem mais jeito. E Jesus vai dizer assim: não temas, crê somente, não tenha medo, calma. Apenas acredite. Olha que situação difícil. Acredite. Foi o mesmo que Elias disse para a viúva: não tenha medo, acredite. Você não tem nada? Acredite. E o profeta Elias diz assim: vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel.
a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Nós estamos vendo uma coisa aqui, fé e obediência. Primeiro, obediência. A viúva obedece ao profeta. Faz exatamente como ele mandou. A viúva ao obedecer, pôs em segundo lugar a sua família. Olha que coisa estranha. Deu primeiro pão ao profeta. Obedecer, neste caso, exige renúncia. Ela poderia muito bem falar, ai não, eu deixar de dar um pão para o seu filho, para o meu filho, que pode morrer, para dar para você que eu nem te conheço, para depois eu comer. É como se nós fizermos a vontade de Deus e às vezes deixássemos a família, deixássemos alguma coisa, falar, não, mas eu vou fazer a vontade de Deus, alguém precisa de eu estar ali. Eu vou lá. Ah, mas tem que preparar o lanche dos meninos, tem que fazer isso. Não, Deus vai abençoar que eles vão dar conta de fazer. Eu vou priorizar a vontade de Deus. Quem é que faz isso? Muito pouco. Mas ela fez. O pouco que ela tinha, igual a mulher da viúva pobre, o pouco que ela tinha, ela deu. E a Bíblia diz o seguinte, lê o 4º versículo. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Gente, você não pode riscar isso da Bíblia. Está escrito! Lucas 14:33. Ah, talvez na sua Bíblia não tenha, mas as outras têm. Aquele que não renuncia tudo não pode ser meu discípulo. Você está mentindo a você mesmo. Você não é discípulo de Jesus. Mentiroso. Você faz tudo menos as coisas de Deus. Você não faz trabalho nenhum, você não ajuda em nada, é inconsequente, esquece tudo e vem só discípulo. Que discípulo coisa disso para nenhuma? Vai enganar outro. Estou cansado. Às vezes nós temos, eu vi uma pregação até de um padre, falou assim, às vezes alguém faz coisa demais, porque tem alguém que não faça. Porque se diz discípulo. E também acredita na palavra, e também acreditou na palavra de Elias ela. Não tenha medo. Ou o próprio Jesus a Jairo, não temas, crê somente. Então muitas vezes nós fazemos as coisas porque nós não cremos. Que se eu fizer alguma coisa para Deus, eu dedicar alguma coisa com qualidade para Deus, Deus vai retribuir. Nós não cremos em Deus, nós não cremos em nada. Por Deus não existe. E essa mulher é uma mulher estrangeira, pagã, e ela cria que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e ela obedeceu ao profeta e teve bênção. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. Ela e a sua casa, seus parentes em volta. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Durante o período de seca não cessou o milagre. 2 anos restantes da seca, ela comeu. Isso é fé. Eu sempre digo, tem que ajudar alguém, está difícil. Gente, tem o dinheiro, ajude. Mas se faltar, não tem problema. Deus falou que tem que ajudar, Ele vai providenciar. Isso é fé, isso é obediência. A Bíblia diz o seguinte, tem um punhado de versículo aqui. Eu pus só fechando, fiz até mudando um pouco o meu estilo. Irmãos, nós temos que ajudar quem precisa. Irmãos. Pelo amor de Deus, você não vai entender isso não. Esteja num ambiente que você é necessário. Para que quando Jesus voltar e falar assim, servo inútil, não vos conheço, a palavra do próprio Jesus. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Mas quando eu fiz isso, algum dos meus pequeninos que precisou, você não fez. Por quê? Você estava preocupado só em se promover. Só cuidar da sua vidinha, gostosinha, bonitinha, seu churrasquinho,
sua festinha, sua chacrinha, e o resto que se dane. Isso não é luz. Egoísmo, o mundo está cheio. A Bíblia diz o seguinte, lê para mim o quinto versículo. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Mateus 10, 42. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Se eu der um copo de água fria para alguém que está fazendo bem, o que o sujeito está fazendo? Ele está distribuindo cesta lá, para o lugar. Está precisando de alguém para ajudar. Não é dar dinheiro, não, porque dar dinheiro é complicado. Você vai lá ajudar a distribuir. Você está ajudando alguém que está fazendo bem. Você vai ter sua recompensa. Certo? Nós já falamos isso. Primeiro, você tem a recompensa da satisfação de ver alguém feliz e ser útil. E Deus vai te abençoar na outra área da sua vida. É uma questão de fé e de crer, gente. Lê para mim o Cícero. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Provérbios 11, 25. A alma generosa, aquele que alguém precisa e vai lá e ajuda. Essa alma vai fazer o quê? Prosperará. Gente, o que é prosperidade? A gente tem um dia para tirar e falar o que é prosperidade aqui. Entendeu? O que é prosperidade aqui? Prosperidade é todas as áreas da vida e está dentro da vontade de Deus. Provérbios 11, 25. Então a oração do São Francisco, eu lembrei na hora e pus aqui. Qual é a oração do São Francisco? É dando que se... O quê? Recebe. É eu fazendo que eu recebo. É eu ajudando, eu sendo gentil. Nós queremos. E tem uma frase, eu estava ouvindo as músicas antigas de igreja, e tem uma frase lá, aí minha esposa falou assim, essa frase aí é boa, eu falei, essa frase é da pregação que eu vou preparar. E eu pus ela aqui. Deus faz hoje o que só entenderemos amanhã. Quando há fé e obediência. Hoje nós não estamos entendendo. Mas amanhã nós vamos entender. Gente, Deus nos ama. Deus fez nós para produzirmos frutos. E toda árvore, o que João Batista diz? E toda árvore que não produz frutos, o que faz? O que faz? É cortada e lançada no fogo. Eu não quero ser lançado no fogo. E muito menos você, eu creio nisso. Lê a conclusão para mim. Deus manda alguém se unir a outra pessoa quando ambos não têm a menor condição de se ajudarem. Por quê? Um simples ato de fé produz um milagre. E todo milagre começa com um ato de obediência. Tenha fé e obedeça, e o milagre irá acontecer. Amém. Muito bom. Quando Deus manda, eu tenho fé e obedeço bastante, ao ponto de me unir a alguém onde eu não posso ajudar e nem receber ajuda. Eu tenho essa fé. Igual Elias teve. Igual essa viúva teve. Ninguém tinha nada, nem Elias tinha nada, nem a viúva. E Deus fez um milagre. Tá junto com alguém. Você não pode ajudar ele, nem te ajudar. E o milagre é de quem? Não era de Elias, era de Deus. Deus mandou ele lá fazer o milagre. Vamos falar a oração junto? Vamos lá. Pai adorado e protetor. Pai adorado e protetor. Me ajuda a ter fé e ser obediente. Me ajuda a ter fé e ser obediente. Para poder ajudar. Para poder ajudar. Quando não posso ajudar. Quando não posso ajudar. E receber ajuda. E receber ajuda. De onde não tem ajuda. De onde não tem ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Romanos 8:32. A viúva de Sarepta obedeceu o profeta Elias. Deu primeiro o pão do seu filho ao profeta. Deus também não poupou o seu próprio filho Jesus, entregou ele para ser crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, para nos salvar da condenação eterna.
aceite Jesus em seu coração. Faça como a viúva, entrega todo o teu ser a Ele. E Deus tão grande, e Deus fez tão grande coisa por nós, Ele também nos dará todas as coisas. Romanos 8:32. Essa história parece muito. A viúva, ela pôs a sua família em segundo lugar, ela entregou o seu filho. E Deus, o Pai, fez a mesma coisa. Ele estava com seu filho Jesus lá, seu filho único, e mandou para um povo ruim igual nós somos, pirracento, egoísta, para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então ele não poupou, como essa viúva não poupou seu filho, Deus Pai não poupou seu filho, e Ele nos dará mais bênçãos, e responderá às nossas orações. Basta nós termos fé e obediência. Deus quer o nosso bem. Se Ele não poupou seu filho por nós, que era santo para morrer por nós, como não dará mais coisas? Né? A gente leu Romanos 8:32. E tudo que pedimos em oração, crendo, com fé, recebemos. Mateus 21:22. O que você está precisando? O que está lhe causando angústia, dor, preocupação? Seja em qualquer área de sua vida, Deus quer responder às suas orações. Alguma coisa está te preocupando, ou seja, financeira, familiar, saúde, todas as áreas da vida a gente não sabe. Alguma doença, algum vício. Isso tem tirado o seu sono. Deus não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Ele nos ama. Como Deus fez um milagre naquela vida, naquela viúva, e aquele milagre na casa daquela viúva de Sarepta, foi um milagre que não só abrangiu a viúva, mas seu filho, mas toda a comunidade, e também o profeta Elias, durante 2 anos. Deus vai fazer esse milagre na sua vida, porque Ele te ama. E Ele quer responder suas orações. Fecha o olho agora, põe na presença de Deus que você está precisando. Sua saúde. Aquilo que você está tanto te incomodando e te preocupando. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, queremos pôr aqui na Tua presença agora cada pedido, Jesus. Cada pedido, cada pedido, cada pedido. Pai de amor. Aonde está doendo, Jesus? Onde está preocupando? Onde está tirando o sossego, a angústia, Senhor? Venha, Senhor, aonde precisa de conforto. Aquelas famílias ali no terremoto, Senhor. Quantos morreram, famílias desesperadas, conforte aquelas famílias. Oh, meu Deus, aonde há sofrimento, Jesus? O seu problema financeiro, precisa pagar as contas. Ô Senhor, ô saúde, o médico já não sabe o que faz mais, Pai. Abra as portas, Jesus, que as pessoas, elas operem, que elas são medicadas no SUS, ou aqueles que não têm condição de pagar o plano. Faça um milagre, Jesus, daquele filho problemático, naquela filha problemática, Jesus. Ô Pai, os que estão na cadeia, os que são mendigos, os que estão na rua, desesperados, algum vício que tenham dominado e destruído a sua vida, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia dos que sofrem, seus problemas mentais, Jesus, depressão e tantos outros. Tem misericórdia. Que haja um milagre na vida. Que haja, o Senhor, um escape, o Senhor. As criancinhas nos hospitais, o Senhor, tem misericórdia de todos que estão nos hospitais. As igrejas, Senhor, que estão passando grande dificuldade. Que as pessoas, Senhor, sentem amor, Senhor, para trabalhar com a tua causa. É tudo que eu te peço, Jesus. Tudo que eu te peço e agradeço. Sabendo que o Senhor responderá às nossas orações. Tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Ora, ao Pai nosso, e vamos encerrar. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.
O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe.